Fala, tropa, tá começando aqui agora as análises dessa terça-feira de Brasileirão, cara. E nós temos uma rodada extremamente decisiva, principalmente aqui para Palmeiras e Botafogo, e também na parte de baixo da tabela, tá com Fluminense e Criciúma. E temos também Champions League, e cara, na minha opinião, nessa Champions League, na rodada de terça e na rodada de quarta, essa terça-feira tá sensacional. Realmente são muitos jogos legais, bacanas para se apostar. E eu vou estar comentando tudo aqui para vocês, tá? Então assista até o final do vídeo e até no longo do vídeo eu vou estar compartilhando várias apostas aqui, beleza? Se você não está inscrito no canal, já se inscreve agora, já curte esse vídeo para o algoritmo do Instagram, do YouTube, né, entregar para mais pessoas. E cara, se no final do vídeo você gostar das minhas análises, você gostar das minhas apostas, compartilha com 2 amigos seus, velho, para a gente poder ajudar, para que esses seus amigos parem de perder dinheiro, parem de fazer bingo, né? Passa a utilizar uma estratégia validada, ter uma análise correta para aumentar a assertividade, porque é assim que se ganha dinheiro, tá? E se você ainda não tem acesso a nenhum grupo de bets, nada disso, né? Ou você nunca entrou em nenhum grupo meu, eu vou fazer algo aqui para você, tá? Eu vou disponibilizar um grupo meu, que é o Sniper Pré-Jogo Futebol, tá? Lá é só bets, só apostas de pré-jogo no futebol. E eu vou disponibilizar por um mês gratuitamente para você, tá? Na descrição eu vou deixar um link para você. Vai lá, clica nesse link, entra no Sniper gratuito, tá? Cara, aproveita, de verdade. Lá eu envio todas as minhas bets de pré-jogo. Só aqui nessa terça-feira serão mais de 10 apostas de pré-jogo. E não é por nada não, mas minha assertividade é muito alta, tá? Então se você nunca entrou em um grupo meu, eu vou te dar de graça por um mês, tá? Não tô aqui para te vender nada, tô aqui para te entregar de graça esse grupo, onde tem todas as minhas bets de pré-jogo. Então vai te ajudar, assim, demais. Vai te ajudar demais mesmo, tá? Vamos lá começar com essa terça-feira e eu vou começar com o Brasileirão e depois eu vou partir para a Champions. No Brasileirão, nós temos, como eu falei, jogos interessantíssimos, tá? O único jogo que, para mim, não é interessante é o jogo do Atlético contra o Juventude. Por quê? O Atlético vai estar focado, obviamente, na Libertadores, tá? Vai estar focado na Libertadores, que é sábado. E o Juventude, obviamente, vai dar o gás. Só que o Juventude não está jogando bem. E quando joga fora de casa, cai muito de rendimento. Então, esse jogo em particular, eu vou trabalhar no ao vivo somente, tá? Não decidi trabalhar em pré-jogo. Mas os outros, eu vou trabalhar tanto no pré-jogo quanto no ao vivo. E eu vou começar com Fluminense e Criciúma, tá? O Fluminense que tem tido dificuldade em vencer jogos, em marcar gols. Na verdade, não marcar jogo em gols, mas em a tomada de gols, a defesa do Fluminense tem sido muito frágil nos últimos jogos. Só para mostrar para vocês aqui os últimos jogos do Fluminense, né? Teve um 2-2 contra o Fortaleza, onde conseguiu um empate no final do jogo. Perdeu por 2-0 do Internacional, 2-2 com o Grêmio, perdeu para o Vitória por 2-1, aí teve a vitória contra o Atlético Paranaense, vitória contra o Flamengo, vitória contra o Cruzeiro. Nessa sequência aqui, inclusive, quando eles conseguiram vencer esses 3 jogos, eu até olhei para o Fluminense e disse, o Fluminense não cai mais não, velho, já era, embalou. Mas depois, logo depois, veio essa sequência de 2 derrotas e 2 empates, sofrendo bastante gols, né? Sofrendo 2 gols em cada um dos jogos, tá? E esse jogo eles vão enfrentar o Criciúma, que também está buscando fugir da zona de rebaixamento e também tem sofrido muitos gols a equipe do Criciúma, tá? Só para dar uma olhada aqui na tabela, ambos os times precisam vencer, né? Aqui o 16º e 17º colocado, a diferença de 1 ponto, apenas de um para o outro. Então essa vitória é muito importante, ainda mais porque o Bragantino perdeu o jogo, tá? Então assim, eu gosto de 2 mercados para esse confronto. Primeiro ponto, tá? O Fluminense, pelo fato de jogar dentro de casa, vai jogar no Maracanã, por mais que o Maracanã não está tendo tanto efeito, a torcida está abandonando o time, mas tem um dado muito interessante. O Fluminense é um time que continua com a bola e joga com 2 extremos, né? Principalmente ali com o Arias, e isso acaba gerando muitos escanteios. Então a média dos escanteios do Fluminense jogando dentro de casa é de 6 escanteios por jogo, quase 7. Já a média de escanteios sofridos é de 2,60, ou seja, uma média muito baixa. E a equipe do Criciúma é um time que cede muitos escanteios. Então, para o Fluminense ter mais escanteios no jogo, e isso aconteceu em 90% dos últimos 10 jogos, tá pagando bem, tá pagando em 33. E eu gosto dessa opção para combinar em alguma dupla, tá? Para o Fluminense ter mais cantos. Ainda mais porque eu acredito que eles vão propor mais o jogo do que o Criciúma, que vai jogar de maneira reativa. Outro mercado também que eu gosto bastante, que eu citei anteriormente, é o mercado de gols. E para o Fluminense marcar pelo menos um gol, tá? Também eu gosto dessa opção. Então, para o Fluminense marcar pelo menos um gol e para ter mais escanteios na partida, tá pagando bem. E eu gosto sim.
No ao vivo, eu não fiz isso no pré-jogo, no ao vivo eu estava buscando a provável vitória do Fluminense. Por que eu não fiz no pré-jogo? Porque o Fluminense no atual momento não está passando confiança para a gente poder apostar no pré-jogo em uma possível vitória deles, tá? Mas essas duas opções para mim são as melhores, o gol do Fluminense e para o Fluminense ter mais cantos. O Flamengo vai enfrentar o Fortaleza. E, cara, esse jogo é um jogo onde o Flamengo tem um retorno, né, de alguns dos seus principais atletas, tá? O Gerson, o Gabigol vai estar de volta. Então, assim, eu vejo um time competitivo do Flamengo, por mais da quantidade de desfalques, eu vejo um time competitivo. Não estou aqui dizendo que o Flamengo vai ganhar o jogo do Fortaleza, até porque o Fortaleza em casa é uma equipe extremamente complicada de se enfrentar, né? Só para mostrar para vocês aqui, ó, Fortaleza em casa teve a derrota da Sul-Americana para o Corinthians, mas todos os outros jogos eles conseguiram vencer, exceto o empate contra o Atlético Mineiro, tá? E na classificação, o Fortaleza é um time que tem ainda ali, vai brigar ainda pelo título. Obviamente é um pouco mais complicado, mas está com um jogo a menos. Se vencer esse jogo do Flamengo, fica 3 pontos, e tá na briga sem sombra de dúvidas. Em casa, o Fortaleza é o melhor time, né, como mandante. São 13 vitórias em 17 jogos, 4 empates e nenhuma derrota. É o único time que não perdeu no Brasileirão em casa, com 29 gols marcados e 8 gols sofridos. Mas um ponto também que eu quero destacar aqui é a quantidade de gols marcados do Flamengo. O Flamengo tem uma média de pelo menos um gol marcado mesmo jogando fora de casa. E quando a gente olha os confrontos entre eles, né, os últimos confrontos entre eles, nós tivemos um 2-1 para o Fortaleza, teve um 2-0 aqui para o Flamengo, 2-0 Flamengo, 3-2 Fortaleza, 2-1 Fortaleza, 3-0 para o Flamengo, 2-1 para o Flamengo e teve esse 0-0 aqui. Por que eu estou mostrando esses últimos jogos? Porque nos últimos jogos que eles se enfrentaram, principalmente olhando de 2023 para cá, o Flamengo marcou em todos os jogos contra o Fortaleza. Em todos os jogos o Flamengo conseguiu marcar contra o Fortaleza. Então, para esse jogo aqui, uma opção que eu gosto é para o Flamengo marcar um gol, tá? Não estou dizendo aqui que o Flamengo vai ganhar, não estou dizendo que o Fortaleza vai ganhar, é para o Flamengo marcar um gol. Eu gosto dessa opção, tá? Inclusive está pagando muito bem. No ao vivo, eu vou estar de olho no over 1,5, tá? É um mercado também que eu vou estar de olho. Eu acredito que esse jogo acontece pelo menos 2 gols. Espera aí, aqui, pelo menos 2 gols. Mas, por exemplo, o over 1,5 está pagando 1,36. Para o Flamengo, só o Flamengo marcar um gol está pagando 1,33. Por isso que eu vejo a odds do Flamengo melhor, tá? Isso, obviamente, para combinar em alguma dupla. E uma dupla que eu fiz nesse Brasileirão, que é para o Flamengo marcar um gol e também para o nosso outro confronto, que é o Palmeiras contra o Botafogo, e é para o caso do Palmeiras marcar um gol. Por que eu acredito que o Palmeiras vai marcar um gol? Primeiro, porque o Botafogo vai precisar sair, vai precisar se expor e o Palmeiras vai ter o contra-ataque. E a gente sabe que o Palmeiras dentro de casa tem uma média muito alta de gols, tá? Uma média de 2 gols por jogo. Então, assim, eu não consigo ver o Palmeiras passar em branco nesse confronto, ainda mais com o Botafogo se expondo e do jeito que tá nas últimas rodadas, né? Se a gente for pegar aqui os últimos jogos do Botafogo, cara, olha o que tá acontecendo. Tomou gol do Vitória, aí teve um empate contra o Atlético Mineiro que teve a expulsão ainda no primeiro tempo, ficou no 0-0 com o Cuiabá, aí ganhou de 3-0 do Vasco, aí teve aqui, ó, o Bragantino ganhou de 1-0, teve o Criciúma foi 1-1, 1-0 contra o Atlético Paranaense. Então, assim, o Botafogo vem vacilando muito e vem tendo dificuldades contra esses times, principalmente quando os times jogam em bloco baixo. E é o que eu acredito que o Palmeiras vai fazer aqui, vai jogar em bloco baixo, tá? E o Palmeiras em casa, como eu falei, velho, nos últimos jogos tem marcado gols em todos eles, tá? Principalmente quando joga dentro de casa. O único jogo que o Palmeiras não marcou gol dos últimos 10 foi justamente contra o Corinthians, foi um 2-0 fora de casa. Mas dentro de casa marcou gols em todos os jogos. Então, para o Palmeiras marcar um gol e para o Flamengo marcar um gol, na minha opinião, está pagando muito bem, ok? Partindo agora para a Champions League, a gente tem uma série de jogos, tá? E eu já vou fazer logo aqui um apanhado geral em relação aos favoritos aqui dessa terça-feira, que não precisa detalhar muito, tá? Primeiro, os favoritos jogando dentro de casa. Eu gosto sim de estar a favor da vitória do Manchester City, né? Por mais que o Manchester City vem de 5 derrotas consecutivas, que isso nunca aconteceu com o Pep Guardiola, vai ter um adversário acessível e o Manchester City não pode vacilar. O Manchester City não pode vacilar, tá? Então, só para mostrar para vocês aqui, ó, a colocação está em 10º colocado. O Manchester City, obviamente, quer terminar entre os 8, né, para não ter que disputar mais um mata-mata. Então, e tem time para isso, cara. Eu acredito que essa fase vai passar e eu vejo esse jogo perfeito para acabar com essa fase, porque vai enfrentar um adversário fraco, velho. Vai enfrentar um adversário que tomou 10 gols em 4 jogos. E assim, vai enfrentar o ataque do Manchester City, que por mais que não esteja bem,
eu acredito que é um jogo, como eu falei, para se recuperar. Então eu gosto de estar a favor da vitória do Manchester City, eu gosto de estar a favor da vitória do Bayer Leverkusen, que vai enfrentar o Salzburg, que também defensivamente é bem fraco. Eu gosto de estar a favor da vitória do Barcelona, tá? Inclusive para o Barcelona marcar 2 gols também é uma excelente opção. Então esses 3 são super favoritos que vão jogar em casa, tá? Em casa. Outro jogo também que eu vejo como favoritismo é o do Milan, tá? Contra o Slovan. O Slovan é uma equipe extremamente fraca, então eu vejo um favoritismo. Então essas equipes, esses jogos são jogos favoráveis para a vitória desses times, tá? Não precisa detalhar muito, porque vocês já sabem que a qualidade dos jogadores é muito grande e esses times precisam dos 3 pontos para se manter na fase de classificação e principalmente para buscar ali estar entre os 8 colocados, tá? Vamos lá agora para os outros jogos, são jogos mais equilibrados. Por exemplo, o jogo aqui da Atalanta contra o Young Boys e da Inter de Milão contra o Leipzig, eu deixei para atuar no live, eu não fiz nada no pré-jogo. Por quê? A Inter de Milão vai jogar dentro de casa contra o Leipzig, que ainda não venceu na Champions League, está muito mal na Champions League, só está pagando 1,45. Eu não gosto dessa cotação, tá? Eu acho uma cotação muito baixa. Então, no ao vivo, eu vou estar analisando esse jogo e buscando, observando uma possível vitória da Inter de Milão. Só se acontecer 2 fatores. Primeiro fator, estar jogando bem, e eu acredito que isso vai acontecer pelo momento que eles estão vivendo e também por jogar dentro de casa. E o segundo ponto, esperar essa odd chegar pelo menos a 1,55, 1,60, tá? É odds que eu gosto para poder aproveitar uma possível vitória da Inter de Milão, beleza? O outro jogo também, que eu vejo como favorito, mas eu não gosto da odds, é da Atalanta, tá? Tá pagando somente 1,40. E assim, o Young Boys é um time que pode ser chato, pode complicar. Um mercado que eu gosto bastante nesse confronto é o mercado de gols, over 1,5, mas está pagando só 1,17. Para mim está uma cotação extremamente baixa. Outro mercado é o gol no primeiro tempo, mas também está pagando 1,25. Mas eu deixo essas 3 opções para vocês no ao vivo, que é o gol no primeiro tempo, ou acima de 1,5, ou a vitória da Atalanta, ou simplesmente os 3, tá? Ou simplesmente os 3. Mas isso vai depender de como está o jogo e das cotações também subirem. Por que eu estou falando muito sobre o mercado de gols? Porque o Young Boys é um time que marca muitos gols, tem uma média de 1 gol marcado por jogo, 1,4, e tem uma média de 1,6 gols sofridos. No total, uma média de 3 gols por jogo. A mesma coisa a Atalanta, tem uma média de 3 gols por jogo. Por isso que eu vejo um jogo favorável demais para o over 1,5, tá? E para o gol no primeiro tempo também, já justamente o gol no primeiro tempo aconteceu em 80% dos jogos do Young Boys e 70% dos jogos da Atalanta. E 100% dos jogos da Atalanta aconteceu o over 1,5. Só que é aquele ponto que eu falei para vocês, as odds estão bem ruins, por isso que eu deixei para o live, para o ao vivo, tá? E continuando aqui a nossa análise, outros jogos também que eu vejo com bons olhos, o jogo do Sparta Praga contra o Atlético de Madrid e do Sport contra o Arsenal, eu vou deixar para atuar no live, tá? O Atlético de Madrid vem oscilando muito na temporada, venceu o PSG com um gol no final, venceu no final de semana agora também aplicando uma virada, mas foram 2 jogos onde o Atlético de Madrid não jogou bem, então eu fico com o pé atrás, prefiro analisar de mente limpa, sem criar viés nenhum no ao vivo. E Sporting Arsenal, eu preciso entender um pouco mais desse Sport, como vai se comportar sem o Rubem Amorim. E o Arsenal é um grande time, tá? Por mais que joga fora de casa, a volta do Odegaard eleva muito o patamar desse time do Arsenal. Então eu vejo o jogo extremamente equilibrado e por isso que eu fiquei fora, até para entender um pouco mais como é que vai se comportar esse Sporting, tá? E eu deixei para o final aqui o jogo do Bayern de Munique contra a equipe do PSG. E esse é um jogo bem interessante porque, só para mostrar aqui a classificação para vocês, o Bayern de Munique está na 17ª colocação, cara, é isso mesmo. Tem 2 vitórias, 2 derrotas, 6 pontos. Precisam dos 3 pontos, cara, precisa dos 3 pontos. O PSG está fora da zona de classificação, só se classificam 24, tá? O PSG simplesmente ganhou uma, empatou uma e perdeu 2, só tem 3 gols marcados em 4 jogos. E vai enfrentar logo o Bayern de Munique, que a gente sabe que é um ataque muito forte, cara. E para ser sincero para vocês, eu vejo um jogo difícil para o Bayern de Munique, até porque o PSG tem um excelente contra-ataque, mas o lado mental do time do PSG está muito abaixo. E a pressão aqui é muito grande para vencer o Bayern de Munique, tá? O fator casa para mim aqui também é muito relevante, pelo fato do PSG ter sofrido muitos gols nessa Champions, tem tido um desgaste emocional muito grande devido às últimas partidas. E quando eu vejo, por mais que os dois tenham uma necessidade muito grande de vencer, eu prefiro olhar para o favoritismo do Bayern de Munique, tá? E essa cotação em 57 para mim é uma cotação boa. Eu gosto de estar a favor dela. Mas repito, não é um jogo fácil, tá? Não é um jogo que eu vejo aqui, o Bayern vai vencer fácil para o PSG. Não, é um jogo duro, um jogo difícil. Mas eu vejo o favoritismo do Bayern pela qualidade dos jogadores, pelo coletivo que está melhor
mas principalmente pelo lado mental. O mental do PSG está muito abalado nessa Champions. O time não consegue vencer, não consegue vencer. A única vitória do PSG no campeonato, cara, foi simplesmente contra o Girona, com a falha absurda do goleiro. Na verdade, os gols do PSG nessa Champions têm sido com falhas no sistema defensivo, tá? Então, o mental desse time não tá legal, por isso que eu gosto de estar a favor do Bayern de Munique. E jogos complementares que eu quero deixar para vocês, porque tá rolando Champions League da África e Champions League asiática, tá? E eu deixo aqui alguns favoritismos. Na Champions League africana, temos o Mamelodi jogando em casa, o Al-Ahly, o Pirâmides e também o Esperance Tunis, tá? Todos eles são favoritos, gosto de estar a favor da vitória, vocês podem aproveitar no pré-jogo ou simplesmente no ao vivo, né? Recomendo até mesmo ao vivo. E na Champions League asiática, nós temos o Al Hilal, tá? Esse jogo do Al Hilal, cara, devido aos desfalques que o Al Hilal tá vem tendo, né? Eu optei em não trabalhar a vitória do Al Hilal no pré-jogo e levar para o ao vivo para analisar o que é que está acontecendo em campo para tomar a decisão. Mas eu gosto aqui do mercado de gols, inclusive ambos marcam, tá pagando bem, tá? E outro confronto que eu gosto bastante, outros dois confrontos, é o do Xangai Port. Sempre eu estou de olho no mercado de gols, pelo menos de 2 gols no jogo, nos jogos do Xangai. Não descarto também o ambos marcam aqui. E gosto de estar a favor da vitória do Vissel Kobe, tá? Gosto de estar a favor da vitória do Vissel Kobe, time do Japão, que vai enfrentar o time australiano, que é fraco, tá? Então esses são jogos complementares, espero ter te ajudado nesse vídeo, espero que seja um dia bem lucrativo, vamos pra cima, conta comigo, tamo junto. Se você gostou, compartilha com 2 amigos seus esse vídeo, tá?